Glória a Jesus. Nós saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor. A nossa aula vai ser sobre que culto é este o vosso. Nós vamos abrir a palavra em Êxodo capítulo 12, versículo 26. Êxodo, versículo 12, capítulo 12, versículo 26. Diz assim a palavra. Êxodo 12, 26. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este o vosso? Meus irmãos, o texto lido fala do último culto de Israel no Egito. Foi o último culto. Israel ficou mais ou menos 430 anos no Egito. E agora era o momento da saída. Era a última noite. Era o último culto. Era a partida. Eles iam deixar o Egito e iam para a Canaã, a terra prometida. E o que chama a atenção na palavra é que aquele último culto, ele foi um culto todo revelado pelo Senhor. Todos os detalhes daquele culto. Então o Senhor chamou Moisés: olha, o povo vai partir, é a última noite, é o último culto. Então ele começou a revelar o culto. Vai ser assim, assim, assim. A igreja hoje, profeticamente, ela vive o mesmo momento de Israel. Nós estamos partindo. É a nossa última noite aqui, é o nosso último momento. Nós vamos para a Canaã celestial. E o culto nesse momento de partida é um culto todo revelado. Tem que ser um culto revelado. Então observe os irmãos. Israel ia partir. Então o Senhor vem, olha, Moisés, eu vou revelar o culto. E muitas gerações depois vão vos questionar. Vocês serão questionados. Vão perguntar: que culto é este o vosso? E você vai dizer: é o culto que o Senhor revelou. Então o Senhor disse: olha, reúne as famílias. O culto era em família. Reúne a família, mata o cordeiro, põe o sangue nas umbrais das portas. Era a primeira coisa que era feita. Era o sangue ser passado nos umbrais da porta. Assa o cordeiro no fogo, não pode ser cru nem cozido, no fogo. Põe a mesa, todo mundo em volta, todos vão se alimentar do cordeiro. Não havia outro alimento, só o cordeiro. A família em volta, cajado na mão, lombos cingidos, pés calçados, ervas amargosas do cordeiro. Comereis apressadamente, porque o Senhor vosso Deus vos levará para uma terra prometida. Ali estava a profecia de como seria o culto da igreja que vai ser arrebatada. Porque o Velho Testamento é sombra do Novo. Ali estava toda a revelação de como ia ser o culto da igreja que vai partir. E aí a pergunta que fica para nós, pastores, para muitos irmãos que estão aqui, professoras, senhoras: o culto da obra está dentro dessa profecia? Nós precisamos saber disso. O culto da obra foge a essa profecia ou está dentro da profecia? Então vamos fazer aqui a primeira pergunta para a classe. Aqui os que estão assistindo nos Manaíns, em igrejas, em todos os lugares. A primeira pergunta é essa: nesse culto da saída tinha sangue? Nesse culto sim ou não? Nesse culto da saída tinha o sangue do cordeiro, sim ou não? Tinha. Qual era o primeiro ato deste culto? Quando você vai ler, quando o Senhor começa a revelar a Moisés,
A primeira coisa não foi, pães asmos. O pão era asmos. O cordeiro, não. A primeira coisa, põe sangue nos umbrais da porta. Foi a primeira coisa do culto. Então pergunto eu, neste culto tinha sangue do cordeiro ou não tinha? Tinha. Era o primeiro ato do culto, sim ou não? Como é que começa o culto da obra? Nós começamos o culto clamando pelo poder do sangue de Jesus. É o primeiro ato do culto. Isso é uma profecia. Não é porque nós fazemos um culto diferente lá, não. É profético. Era o primeiro ato do culto na saída, pegar sangue nos umbrais. É a primeira coisa que nós fazemos no nosso culto. Dobramos os joelhos e clamamos a poder no sangue de Jesus. E passamos o sangue nos umbrais da porta do coração. Então vejam, isso não foi a invenção da Maranata. Isso é profecia. Isso é culto revelado. Que a igreja que ia sair neste culto ia começar com sangue. Se alguém perguntar, mas que culto é este o vosso? Que começa de joelho? Que culto é este o vosso? Que começa clamando pelo sangue de Jesus? Pode responder, é o culto de um povo que vai partir, porque está indo para a Canaã celestial. É um culto revelado, porque é uma celebração. Nós estamos celebrando, nós vamos morar com o Senhor na eternidade. Quando alguém nos perguntar, olha, na obra, na Maranata, vocês clamam pelo sangue de Jesus, isso não é bíblico. Abre a palavra em Êxodo 2, aqui ó, é profecia. É bíblico sim. O clamor é profético, é bíblico. Que culto é este o vosso? Agora, por que eles clamavam? Outra pergunta. Aqui para a classe. Por que eles clamavam? Por que eles colocavam sangue nos umbrais da porta? Para a morte não entrar. Naquela noite foi a praga dos primogênitos. A morte visitou os lares do Egito. Mas naquele culto que eles fizeram, a morte não entrou. A morte não entrou naquele culto. E por que não entrou? Porque eles começaram o culto, a primeira coisa, na porta de entrada, botando sangue. A morte não entrou. Eles estavam ali reunidos, a vida estava presente. Por que nós começamos o culto clamando pelo sangue de Jesus? Para a morte não entrar no nosso culto. No nosso culto a morte não entra. Você vê pessoas caindo, vozes estranhas aparecendo, manifestações malignas. Nós não vemos por quê? Porque nós começamos o culto passando do poder do sangue do Cordeiro. A morte não entra e a vida está agindo. Nós clamamos, Senhor, de joelhos, aqui inteiro, Senhor, há poder no sangue de Jesus. Sangue nos umbrais. A morte passa por cima, mas não entra. Mas a vida está agindo. A vida está operando. Jesus é a vida. É um culto lá em São José dos Campos. O pastor estava pregando e tinha uma senhora visitante, gestante de 4 a 5 meses de gestação. 4 para 5 meses. O culto foi no domingo. Na sexta-feira ela tinha feito um ultrassom e o médico disse: a criança está morta. Ela relatou: não, a criança está morta, não se ouvia mais nada, o coração está morta. E a irmã convidou para o culto. E enquanto o pastor estava pregando, havia uma operação de vida, o Senhor agindo. Ela chamou a irmã e falou assim: olha, a minha criança começou a se mexer no meu ventre. A minha criança está saltando, o pastor está pregando, ela está saltando, põe a mão aqui. A irmã botou: olha, o seu filho ressuscitou. Tinha marcado a cesárea na segunda-feira. Ela fez o ultrassom, o médico: olha, o seu filho voltou a viver. O culto nosso é assim, a vida está operando. A morte não entra porque há poder no sangue de Jesus. É uma arma para nós, é uma arma. Uma outra pergunta para a classe: qual era o centro deste culto?
A classe pode responder: quem era o centro deste culto? O Cordeiro. Olha que cena maravilhosa, a família toda reunida, e era profético, porque Paulo chama a igreja de a família de Deus. Paulo chama a igreja de a família de Deus, porque todos nós temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus. Então, a família reunida, pães asmos, cajado na mão, pés calçados, lombo cingido, o cordeiro no centro, e todo mundo se alimentando do cordeiro. O culto é isso, nós nos alimentamos da presença do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Agora, no culto revelado, quem é o centro? É Jesus. Jesus é o centro, o Cordeiro é o centro. Por isso que a obra tem uma característica: o pastor não fala dele, o pastor, o pregador, não conta a experiência dele. Não, porque eu orei pela irmã, a irmã estava como crente, o Senhor curou a irmã. Não, nós não fazemos isso. Não, porque eu tive uma revelação hoje, irmãos, eu orei 3 horas na madrugada. Não, porque o centro é Ele, o louvor da igreja é para Ele, a glorificação é só para Ele. O pastor não fica falando da vida pessoal dele, não, porque eu tenho uma empresa, na minha empresa, tem empresa de engenharia, que tem 40 funcionários, eu tive uma experiência assim, a minha filha Isabel, uma menininha linda, menina de oração, que eu fiz mestrado na França. Aí acaba o culto, o visitante sabe a profissão do pastor, quantos funcionários ele tem, ele fala grego, hebraico, inglês, ele já fez doutorado na França. Não precisa, porque o centro é Ele, o centro é o Cordeiro de Deus. O culto da obra tem que acabar, isso é igual aquele cego, o cego de nascença, que Jesus curou. Depois ele foi para o templo, e os fariseus procuraram: mas quem foi que te curou? Da onde ele é? E o cego respondeu: da onde ele é eu não sei, eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Acabou o culto, olha, eu não sei o nome do pastor, não sei quem cantou, mas eu sei de uma coisa: Deus abençoou a minha vida. Olha, eu não sei o nome do profeta, não sei o pastor quem é, se é formado, se não é, mas eu sei uma coisa: Deus visitou meu coração. Havia um pastor do passado que dizia assim: um pregador que se mostra inteligente, ele suscita louvor para si. Ele começa a falar, mostrar que ele sabe grego, que ele sabe hebraico, que ele foi não sei aonde, que não sei o que. Aí ele pega uma revelação, tenta a palavra, mas entra naquele negócio de química, aí acaba o culto. Você chega para o visitante, ou alguém chega, você foi no culto, como é que foi? Olha, o pastor lá é muito inteligente, ele deu uma explicação lá, assim, 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 já fez mestrado na França. E qual foi a mensagem? A mensagem eu não lembro muito não, mas fiquei fã do pastor. E esse pastor dizia isso: o pastor que se mostra inteligente suscita louvor para si. O pastor espiritual, o pregador espiritual, suscita louvores para Deus. O culto, olha, de onde é eu não sei. Eu sei o seguinte: eu era cego, agora eu vejo. Eu sei o seguinte: eu fui abençoado. Nós temos uma experiência que marcou muito a obra, que foi o culto do Mineirão. Nós tínhamos 100 mil pessoas no Mineirão, 100 mil pessoas. Nós tínhamos muitas autoridades, inclusive conhecidos nacionalmente, e vários deles, mas um em especial, eu me lembro, quando fomos orar pelas autoridades, ele falou assim: eu estou impressionado com uma coisa, uma reunião dessa, um estádio desse, 100 mil pessoas, não foi anunciado o nome do pastor, o nome da irmã que deu aula, o nome do cantor, só teve um nome que eu ouvi aqui de alguém, foi o nome de Jesus, porque Ele é o centro, Ele é o centro de toda a nossa vida. Não é só do culto não, Ele é o centro do louvor da igreja, da adoração do seu povo. Não importa quem é usado, importa que Ele usou, e nós temos sido abençoados por Ele. Há uma coisa interessante aqui no culto, que era outro elemento, era cajado na mão, sangue nos umbrais,
o cordeiro no centro e a família se alimentando do cordeiro. Daqui a pouco, imagina quando acabou o culto, né? Todo mundo saciado. Nossos cultos são assim. Começamos clamando pelo sangue de Jesus. Depois nos alimentamos da presença do Cordeiro de Deus. Mas cajado na mão, cajado fala da direção do pastor. Cajado fala da direção do Espírito. Olha o que o Senhor queria mostrar. O vosso culto vai ser assim, cajado na mão, ou seja, um culto dirigido pelo Espírito. É o cajado do bom pastor. Então, por isso que nós temos culto profético. É lamentável que em muitas igrejas o culto profético tem sido desprezado. Você chega na reunião de culto profético, tem 3, 4 pessoas. Mas o culto de uma igreja que vai sair é cajado na mão. É o pastor que fala: Senhor, qual a mensagem de hoje? É cajado na mão. Senhor, a mensagem é essa. O pastor não escolhe: Senhor, qual a mensagem de hoje? Senhor, qual é Senhor, culto profético, quem vai entrar hoje? Senhor, qual é o louvor? Aí o Senhor começa a revelar. Sabe qual é a diferença? Quando nós escolhemos, a glória pode ser nossa. Quando eu escolho louvor, eu escolho a mensagem. Agora, quando o Senhor revela, a glória é do Senhor nosso Deus. Cajado na mão, Senhor, dirige. Os irmãos querem ver o que é uma direção do Espírito. Quando o culto é dirigido, só em você ler o texto, Deus já está salvando. Só na leitura. Num culto de quarta-feira na igreja, quarta-feira, quem pregou foi um diácono. E entrou um taxista. Ele tinha sido assaltado. O assaltante levou ele para um lugar ermo. Quando pegou o dinheiro, ele percebeu que ia matá-lo. Ele tentou reagir e o assaltante deu 6 tiros nele. Descarregou o tambor todo, né? Quando deu o 7º, mascou, né? Falhou porque a bala tinha acabado. O tambor de revólver geralmente tem 6 balas. Deu 6, quando mascou, saiu correndo. Ele conseguiu até ligar para a polícia. Aconteceu um milagre, ele escapou. Uma bala passou pertinho do coração. E ele foi lá na quarta-feira. E naquele dia o Senhor tinha dado uma revelação, a mensagem que o diácono ia pregar. Quando o diácono leu o texto, estava lá o taxista, 6 tiros no corpo, o 7º falhou. Aí o diácono chegou e leu aquele texto em Jó: de 6 angústias o Senhor te livrará, e a 7ª não chegará a ti. Aí ele chamou: Deus está falando comigo, sou eu. 6 balas me atingiram, a 7ª não chegou, porque a minha vida estava na mão do Senhor. Num culto dirigido, só você ler o texto, Deus já opera. Agora aqui, 7º período, nós temos muitos pastores. E aí, fazer aqui uma observação. Esse é o culto revelado. Às vezes alguém vai chegar num culto um dia nosso, vai fazer essa pergunta: que culto é este o vosso, né? A pessoa chega e recebe uma bênção, vai visitar: que culto é este o vosso? É o culto dirigido pelo Espírito. Mas observe o que estava ali. Estava qual era o elemento do pastor que estava naquele culto? Era a vara ou era o cajado? Podem responder as classes. Não era a vara, não? É o cajado. Era o cajado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara é para corrigir, é para bater em bode, para bater, né? Cajado é para trazer a ovelha para perto. Cajado é para apacentar. Veja que quando o Senhor revelou o culto, não tem aqui a vara. Porque culto não é para bater no rebanho. Culto não é para espancar a ovelha. Culto não é para você ficar dando indireta do púlpito. Não, culto é cajado. É o Senhor apacentando a igreja. É o Senhor apacentando o rebanho. É a palavra de consolo. É a palavra de bênção. É a palavra de libertação. Outro elemento do culto: o pão. Sangue nos umbrais. Cajado na mão. Palavra de consolo, palavra de bênção. Sem vara.
No culto revelado não tem vara. Se tem alguém usando, pode parar a partir de hoje. O cordeiro no centro. E tinha pães asmos. Pão fala da palavra. Então o Senhor estava revelando como é que ia ser a mensagem no culto de uma igreja que está partindo. Como é que é a mensagem? É pães asmos. Pães asmos é pão sem fermento. É trigo puro. Então a palavra nessa hora da partida, a palavra dessa hora é sem fermento. Você não vai usar a psicologia, a autoajuda, superstição. Por que o Senhor fez questão de revelar isso? Porque Ele sabia que nos últimos dias ia acontecer isso. Esses dias eu ouvi uma mensagem, não da obra de um pastor, e ele é formado em psicologia. A mensagem dele era analisando o psique de Pedro, as emoções de Pedro. Ele deu uma aula de psicologia. Isso não é pães asmos, isso é pão com fermento, isso é pão com psicologia. Muitos, e ainda aqui não estava a crítica a outros grupos, aqui não estamos criticando nem julgando, nós estamos ensinando. Em muitos grupos, claro, eles leem um texto bíblico, mas a mensagem não passa de autoajuda, é uma mensagem motivacional. Você pode, você vai vencer, acredite em você mesmo. Só falta dizer igual aquele lá, né? Eu tenho a força. Vai chegar lá e dizer: eu tenho a força, eu vou te matar, esqueleto. Vai chegar, vai aparecer o pregador He-Man ainda, vai aparecer a hora dessa. Eles usam a Bíblia para pegar mensagem motivacional. Não, aqui está, é pães asmos, é palavra pura, sem teologia, sem autoajuda. Sabe por quê? Porque a palavra não precisa de ajudas humanas. A palavra é poderosa para sozinha fazer o que o Senhor quer fazer. O carpinteiro usa o serrote, o padeiro usa, o pedreiro usa a pá, e o Senhor usa a sua palavra para fazer a sua obra. Então, a palavra é perfeita. É superstição. Não, é pães asmos, é palavra pura. Você leva essa caneta. Essa é a caneta que o apóstolo Paulo escreveu as cartas. Quando você for fazer uma redação, uma petição, uma prova, leve a caneta de Paulo. Aí ele compra a caneta de Paulo. Qual o nome disso? Superstição. Aí ele fica desesperado, vai fazer a prova lá para residência, a prova do concurso, esqueceu a caneta. Ai meu Deus, esqueci a caneta. Estão colocando superstição. Isso é pão com fermento. A palavra não precisa disso. A palavra, ela é perfeita, ela é poderosa, ela é santa, ela é completa, e ela na mão do Senhor, ela faz obras extraordinárias. Não precisa usar a palavra, só vai para o púlpito, prega a palavra, sem fermento, sem usar técnica de pregação. Não precisa disso. Quem estuda lá fora para ser pastor, isso é comum. Existe técnica de pregação com a voz. Você quer ver você fazer todo mundo chorar? Existe uma técnica para isso. Existe várias, né? Você quer fazer toda uma igreja chorar? Pega uma experiência de uma criança enferma. Isso está lá no manual deles. Aí conta que aquela criança teve um câncer, ia ter que amputar o bracinho dela. Ah, não amputa não, doutor, porque eu torco. Aí o pai chorou. Daqui a pouco está todo mundo chorando. Quem não vai chorar? Porque um caso de uma criança, doença de criança, mexe com a gente. Mas isso é emoção. Não precisamos disso, sabe por quê? Quando você prega a palavra no Espírito, o Espírito Santo visita os corações. Então é palavra pura. Pega só a palavra e o resto fará o Senhor. Um pastor nosso estava pregando, e uma irmã foi ao culto, estava com câncer em estado terminal. O médico chamou a família: olha, é ir para casa. Ela estava em casa, e ela disse: eu quero assistir o meu último culto, mas na igreja.
Mas ela não conseguia nem sentar mais, porque tudo era incômodo para ela, até ficar deitada. Aí, mas ela queria, então deram morfina, pegaram injeção, deram bastante morfina para cumprir o desejo dela. Ele estava pregando, ela estava assim num cantinho, na cadeira de roda, e enquanto ele pregava, ela deu um gemido mais alto. E o pastor ouviu, quem estava na frente ouviu. Ela deu um gemido, um grito. O pastor, quando olhou, o pastor percebeu. Ele assustou de início, quando ele olhou, ele percebeu que era a operação de um anjo. Era a operação de um anjo. Aí quando acabou o culto, ele foi lá, a senhora está tudo bem? Aí aquele momento, pastor, eu não sei, desculpa eu ter feito aquilo, mas eu senti como que uma mão entrando dentro de mim. E de repente aquela mão entrou e puxou algo. E eu senti aquela dor. Mas depois que ele puxou e a dor veio, depois veio um grande alívio. Eu estou muito bem. Depois daquele dia ela foi melhorando. O câncer sumiu, porque foi a mão de um anjo que tirou. E ela foi curada pelo Senhor. Nós pregamos a palavra, enquanto pregamos, você vai curando, vai libertando, vai visitando. Pregue só a palavra, sem nenhum tipo de teatro. O resto o Senhor faz, porque Ele honra a sua palavra. Porque a palavra nunca volta vazia. Agora aqui tem uma coisa interessante neste culto, né? Que tinha ervas amargosas. Ervas amargosas. Sangue, o cordeiro, cajado na mão, o cordeiro no centro, mas tinha as ervas amargosas. E eles tinham que comer, junto com o cordeiro. Comer a fressura também. São aquelas mensagens que são amargas para a carne. Mensagens sobre santificação. Mensagens sobre novo nascimento. Mensagem contra o pecado. Mensagem sobre obediência. O que nós percebemos lá fora, em outros grupos? O que você percebe? O que você percebe que em muitos lugares, essas mensagens, tiraram essas mensagens. Ninguém prega mais sobre isso. Então a pessoa vem para a igreja, continua com os mesmos vícios, continua com os mesmos hábitos, não nasce de novo, não se converte, está dentro da igreja fazendo tudo que pode. Por quê? Eles não pregam sobre isso. Havia um pregador do passado, nos momentos que teve, né, os grandes avivamentos na Europa, em Londres, nos Estados Unidos, e ele fez o seguinte: ele fez um manual, como pregar para ninguém se converter e encher a igreja. Mas ele fez como crítica a esse tipo de pastores que excluíram essas mensagens. Como pregar para ninguém se converter? Aí ele colocou: nunca pregue contra o pecado. Nunca pregue mensagem sobre santificação. Pregue que Deus é tão bom que ninguém vai ser condenado. Nunca pregue nada que fira, que incomode a consciência do homem. E ninguém vai se converter e vai encher a igreja. Mas nessa obra não. Nós pregamos sobre obediência, nós pregamos novo nascimento, nós pregamos contra verdades. Por quê? Porque nós tivemos essa experiência. E essas mensagens são amargas para a carne, mas é doce para a alma. É como o livro, disse: João, come o livro, João. Ele comeu. No ventre foi amargo, mas nos lábios foi doce como mel. São mensagens amargas para a carne, mas são doces para a alma, porque a nossa alma quer o novo nascimento. A nossa alma quer a santidade para estar mais perto daquele que é o Senhor da nossa vida. Que culto é este o vosso? O Senhor preveniu Moisés: olha, Moisés, eles vão perguntar, hein? Porque é um negócio bem diferente. Vocês vão comendo com o cajado na mão, sangue na boca. Mas o que está acontecendo aqui? É um cordeiro com pão, não pode ter fermento. Que culto é este o vosso? O culto na Maranata é diferente. Que culto é este? Que culto é este que começa clamando pelo sangue de Jesus? Que culto é este que ninguém pede dinheiro? É o culto que o Senhor revelou. É o culto revelado. É o culto de um povo que está partindo. E encerrando aqui a aula, uma pergunta para os irmãos: tinha fogo no culto? Nesse culto que o Senhor revelou, tinha fogo? Sim ou não?
Mais ou menos, né? Nesse culto tinha fogo ou não tinha fogo? Tinha. Cordeiro assado no fogo. Culto tem que ter fogo. Se você pegar o Velho Testamento, todos os cultos do Velho Testamento, todos, tinha fogo. No tabernáculo tinha fogo no altar do holocausto, no candelabro, no altar de incenso. Quando Abraão, que era a vida de altar, tinha fogo no altar. Todo culto onde o Senhor está presente, tem o fogo do Espírito, tem o calor do Senhor, tem a operação de Pentecostes. Foi o que os 2 discípulos de Emaús disseram: não ardia o nosso coração quando ele falava? Quando o Senhor está presente, o coração começa a arder. Então tem que ter fogo no culto. Culto, irmãos, o culto não é uma coisa passiva, você fica assistindo. O culto tem que ser vivo. O culto é um povo grato glorificando ao Senhor. O culto é o momento em que a nossa salvação mais está em evidência. Durante todo o dia, você sabe que você é salvo, mas no culto, você sente que você é salvo. Você sente, e você glorifica. O culto não pode ser um culto frio. A igreja é o corpo de Cristo, não é isso? O corpo, quando está em um lugar muito frio, qual é o perigo? De você perder o corpo, perder membros. Por quê? Muito frio, o sangue começa a ter dificuldade de circular, né? As artérias às vezes vão se retraindo. É muito comum quem passa por um lugar muito frio, esse tempo, às vezes perdido na neve, quando volta, tem que amputar um dedo, amputar uma perna, amputar um pé, amputar a mão, porque o sangue não estava chegando mais. O frio é tão grande, às vezes se retraem, e o sangue não chega mais, daqui a pouco tem que amputar. Uma igreja fria, um corpo frio, perde membros. Ela não vem aqui mais não, Deus não fala, ela não tem dor, não tem fogo, e vai perdendo membros. O calor não. Quando há calor, as artérias se dilatam. Num culto onde há fogo, o povo glorifica o Senhor. No culto onde há fogo, chega o visitante, olha, Deus está nesse lugar. No culto onde há fogo, não perde membros, mas há salvação de vidas, e todos os dias acrescenta o Senhor. Tem que ter fogo no altar. Algumas pessoas confundem, é verdade, duas coisas: culto solene com culto frio, o que é um erro. O culto solene não é um culto frio. Um culto de ceia, por exemplo, o culto pode estar solene, mas o povo está chorando, o povo está quebrantado, Deus está visitando. Lá a senhora de 90 anos está baixinho, glória a Jesus. É solene, mas o fogo está ardendo nos corações. É como o Salmo 45. A minha língua fala, e começa assim o Salmo: o meu coração ferve, o coração. Meu coração ferve com palavras boas no tocante ao rei. A minha língua é uma pena na mão de um destro escritor. O culto é isso. O meu coração ferve quando o Senhor está presente. Não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco. O coração começa a arder porque Jesus está presente. O coração começa a arder porque o Espírito Santo está operando. Aí a sua língua se torna em quê? Em uma pena na mão de um destro escritor. Quem é o escritor? É o Espírito Santo. Ele que escreveu a palavra. É o Espírito Santo que escreve a história da igreja. Quando o coração arde, a sua língua vira uma pena na mão do Senhor. E a sua língua começa: glória a Jesus, louvado seja o Senhor. E a sua língua começa a profetizar. E a sua língua vira uma pena na mão dele. Ele te usa para falar com um, para falar com o outro, porque o fogo está ardendo. Eu estava no culto, numa reunião, e só deu a revelação de um irmão. O que é fogo? Fogo é poder. Eu falei que muitos confundem culto solene com culto frio. Não é. E outros confundem fervor com grito. Não é. Fervor é o coração ardendo.
Você pode estar em silêncio, mas as lágrimas descendo, e você diz: Senhor, meu coração ferve concernente ao Rei da minha vida. Aí estava no culto, tinha um irmão, teve um dom, ele está desempregado, ele é motorista. E o dom dizia assim: olha, está aqui um homem, e amanhã ele já vai estar empregado. Amanhã. Acabou o culto, e o dom é com ele, o dom é comigo. Ele creu tanto que ele ficou acordado. O dom dizia: amanhã eu estou trabalhando, então é comigo. Ele creu. Ficou até meia-noite aguardando o telefone tocar, mas não tocou. Uma hora, vou dormir, foi dormir. Mas o senhor tinha dito que outro dia ele está trabalhando, vai dormir. 3:30 da manhã, toca o telefone, da madrugada. Ele pegou, atendeu. Uma senhora: olha, é fone de tal. Sou, eu estou aqui com o seu currículo. Você é motorista de... Sou. Minha senhora, espera um pouco. O que está acontecendo? São 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, você está me ligando? Não, meu senhor, olha só. Nós temos um ônibus que vai sair agora às 5 horas da manhã. E o motorista que ia não pode mais, porque o acidente ele não pode mais. Nós precisamos de um motorista. Se você aceitar fazer essa viagem, você vai estar empregado. Mas tem que vir agora para cá. Não, já estou indo. Aí pegou a bicicletinha dele, foi de bicicleta. Aí no caminho ele lembrou do dom. O sol nascendo, Senhor, eu te louvo, porque eu vou começar o dia já trabalhando. Como é que os irmãos acham que no outro dia ele chegou no culto com o coração fervendo, glorificando? Que culto é este o vosso? É o culto onde é o fogo do Espírito. Que culto é este o vosso? É o culto onde é o poder do sangue de Jesus. Que culto é este o vosso? É o culto onde o homem não aparece, mas Jesus é o centro. Que culto é este o vosso? É o culto dirigido pelo Espírito Santo. Que culto é este o vosso? É o culto onde não pede dinheiro, não anuncia o nome de ninguém, mas o Senhor é glorificado. Irmãos, olha que interessante. Olha que era a visão do Senhor. Olha como é que o Senhor vê o culto. Nós vemos bancos, né? O culto era uma família reunida. O vosso culto será assim: reúne a família. A igreja é a família de Deus. A família se reunia, estavam os filhos ali, a mãe, o pai, se alimentando do cordeiro. Aí o pai falava com o filho, o pai falava com a filha, o filho falava com o pai. Nosso culto é isso. Nós estamos reunidos e o Pai Celestial está presente. E o Pai fala com um, o Pai fala com outro: meu servo, eu estou te abençoando, minha serva, eu te liberto. Nós falamos com o Senhor, nós te amamos, nós glorificamos. É uma família reunida, o Pai presente, o Pai falando conosco e nós falando com ele: Pai, o Senhor é maravilhoso. Quando chega em tua casa, de pé, irmãos. Quando chego em tua casa, dobro os meus joelhos, começo a orar. Somente a irmã. Sinto algo tão divino, tão maravilhoso. Aleluia. Começo a chorar. Sinto um calor tão forte que vai aquecendo o meu coração. Aleluia. Sei que é o meu Jesus que já ouviu a minha oração. Todos juntos. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre coração. Jesus, pela fé agora eu vejo o anjo trazendo a vitória que ele entrega em minhas mãos. Todos juntos. A classe. Se estás amargurado, Aleluia. se estás cansado de tanto sofrer, suas forças já se foram, você até pensa que não vai vencer. Levante seus olhos agora, veja a vitória perto de você. Jesus Cristo está aqui, e está dizendo: você vai vencer.
pobre coração. Jesus, pela fé agora eu vejo o anjo trazendo a vitória e ele entrega em minhas mãos. Jesus, vem tocar em minha vida, trazendo um pouco de alegria para este pobre, pobre coração. Jesus, pela fé agora eu vejo o anjo trazendo a vitória e ele entrega em minhas mãos. Glória a Jesus. E ele entrega em minhas mãos. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eles viviam o culto com lombos cingidos e pés calçados. Porque naquele tempo os israelitas usavam túnicas. E as túnicas iam até o tornozelo, acima do pé. Então para correr era difícil. Basta ver as irmãs quando vão tendo que correr com saia comprida, correr de saia comprida. Então quando o varão precisava ficar pronto para sair a qualquer momento, ele pegava a ponta da túnica e cingia no cinto. E calçava os sapatos. Ele estava pronto. Se ele precisasse sair de repente, ele estava pronto. Sai agora, ele saía. O culto todo acontecendo, o sangue nas portas, o cordeiro ali, eles prontos para partir a qualquer momento. O nosso culto é assim. Nós estamos glorificando, nós estamos clamando, mas sabendo, nós vamos partir. Nós estamos ali, a palavra está sendo pregada, mas a qualquer momento, Maranata, o Senhor Jesus vem. Não é o evangelho para essa vida. Nós pregamos, mas os nossos olhos estão olhando para o alto. Louvado seja o Senhor. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Virei buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Cedo venho muito em breve, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cumprirei minha promessa e o remedo será. Os homens. Eis o campo de vitória. Aleluia. Vemos o Rei da Glória. Temos o Rei Jesus. Morto ali na cruz, Ressuscitou, dando pena ao pecador. Glória a Jesus. O fogo está aceso. Cajado na mão. Aleluia. As servas cantando. Quem vencer tudo Aleluia. Leremiatra la odre que drihasa la massa la rola eu sei. serei seu Deus, Indre valdrasa trutri odre la hala odre seriasa. e ele será meu filho. O fogo está aceso. Essas palavras são fiéis. Os homens, varões. eis o campo de vitória.
sua igreja. Gremiandre labroste que driala, raia, seai. Longos fingimos. Nós vamos partir. Glória a Jesus. Glória a Jesus.